Quando notícias de um terrível acidente aéreo tomam conta das manchetes e da mídia em geral, é difícil não sentir um choque profundo, independente de quantas vezes tenhamos testemunhado tragédias semelhantes. Alguns desses incidentes são tão devastadores que chega a ser difícil compreender totalmente a magnitude da tragédia. Hoje, recordaremos 8 de alguns dos piores acidentes aéreos da história, eventos que deixaram o mundo inteiro chocado. O desastre de Mount Erebus. Este terrível incidente foi protagonizado pelo voo Airline New Zealand 901. Foi um episódio trágico para a Nova Zelândia que ocorreu em 28 de novembro de 1979, tido como um dos piores desastres do país, que custou a vida de 257 pessoas. O avião partiu do aeroporto de Auckland com o plano de realizar um voo turístico panorâmico na Antártica. A aeronave usada foi um McDonnell Douglas DC-10, uma das mais populares e seguras da sua época. O voo enfrentava diversos problemas de navegação e comunicação, com o principal deles sendo a falta de atualização nas coordenadas de voo, que resultou em uma rota de colisão direta em direção ao Mount Erebus, uma enorme montanha vulcânica na ilha de Ross, na Antártica. O avião se chocou com força total na montanha, resultando na morte instantânea de todos a bordo da aeronave. Investigações concluíram que o acidente foi causado por erro humano, e o episódio ficou marcado como um dos piores da história. Atentado de Lockerbie. Este não foi um acidente, e sim um ataque. Aconteceu ao voo 103 da Pan Am, no dia 21 de dezembro de 1988, quando um avião Boeing 747 saiu de Heathrow, em Londres, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. O voo, no entanto, foi tragicamente interrompido quando a aeronave explodiu nos ares enquanto sobrevoava a cidade de Lockerbie, na Escócia, matando todas as 259 pessoas a bordo e mais 11 inocentes em solo que foram atingidos pelos destroços. Investigações de autoridades concluíram que uma bomba foi instalada a bordo da aeronave pelo grupo terrorista líbio, conhecido como Frente Popular para a Libertação da Palestina, com o propósito de retalhar as ações dos Estados Unidos no Oriente Médio. 2 agentes líbios foram acusados, sendo eles Al-Megrahi e Lamin Jalifa Fimah. Porém, somente Al-Megrahi foi sentenciado, condenado a cumprir uma pena de apenas 27 anos de prisão em uma penitenciária escocesa. Incidente do voo Iran Air 655. Aconteceu durante a sangrenta guerra entre Irã e Iraque, no dia 3 de julho de 1988, quando a aeronave Airbus A300 realizava seu percurso por uma rota aérea internacional regular entre Teherã e Dubai. Entretanto, foi abatido por um míssil antiaéreo que partiu do navio de guerra USS Vincennes da Marinha Americana, no qual patrulhava a região naquele momento. O ataque resultou na morte de 290 civis. Entre eles, 66 eram apenas crianças, escalando as tensões da região ainda mais do que já estava graças à guerra. Ambos países trocaram acusações. O governo americano alegou que o USS Vincennes confundiu o Airbus A300 com uma aeronave de combate F-14 Tomcat, iraniana. No entanto, o Irã contestou essa versão, argumentando que o avião estava em seu corredor de voo designado e que as ações do navio de guerra dos Estados Unidos foram injustificáveis e ilegais. Após 8 anos do incidente, o governo americano reconheceu o caso como uma grande tragédia humana, e apesar de não assumir responsabilidade ou se desculpar formalmente, ambos países chegaram a um acordo no Tribunal Internacional, onde os Estados Unidos concordou em pagar 61,8 milhões de dólares para as famílias afetadas. Atentado do voo 182. Infelizmente, este foi mais um caso de atentado. Aconteceu no dia 23 de junho de 1985, quando um Boeing 747 partia de Montreal, no Canadá, com escalas em Londres e Nova Delhi, na Índia. No entanto, enquanto voava pelo Atlântico próximo à Irlanda, a aeronave desapareceu dos radares e os pilotos perderam a comunicação.
Não demorou muito para destroços começarem a ser encontrados ao longo da costa irlandesa, e rapidamente ficou evidente o que tinha acontecido. Coincidentemente, 1 hora depois da catástrofe, uma mala explodiu no aeroporto de Narita, no Japão, matando 2 funcionários. Isso levantou suspeitas, e as autoridades linkaram ambos acontecimentos, chegando a uma lista de suspeitos cuja maioria eram terroristas Sikh canadenses. Investigações revelaram que um dos passageiros, usando nome e documentos falsos, mandou sua bagagem para o check-in, mas não embarcou no avião. No check-in, a bomba não foi identificada pelos agentes, que a liberaram, levando o avião a seu trágico fim no Oceano Atlântico horas depois. A explosão foi forte o suficiente para partir a aeronave em 2. Os pilotos nem sequer tiveram tempo de emitir sinal de socorro. Tanto passageiros quanto tripulantes foram brutalmente lançados para fora da aeronave, morrendo em pleno ar. Dos 329 passageiros, apenas 131 tiveram seus corpos recuperados, e apesar da extensa lista de suspeitos, pouca justiça foi feita graças à falta de provas e perca de oportunidades das autoridades envolvidas nas investigações. O desastre de Ermenonville. Durante um voo do dia 3 de março de 1974, uma aeronave McDonnell Douglas DC-10 realizava a rota da linha aérea 981 da Turkish Airlines, que ligava o aeroporto internacional de Atatürk, em Istambul, ao aeroporto de Heathrow, em Londres. Quando a aeronave veio a cair próximo à floresta de Ermenonville, ao norte de Paris, de onde acabava de realizar uma escala. O impacto foi terrível e matou todas as 346 pessoas a bordo. Investigações apontaram que um colapso catastrófico no sistema de travamento da porta dianteira de carga havia levado à queda da aeronave, causando uma descompressão explosiva na cabine, além de separar parte da fuselagem do DC-10. Foi o acidente mais grave envolvendo um DC-10, além de ser o mais grave em solo francês, e o 4º acidente aéreo com mais mortes, marcando a história como um dos piores do mundo. Colisão aérea de Charkhi-Dadri. Este foi um acidente aéreo brutal ocorrido no dia 12 de novembro de 1996, próximo à vila de Charkhi-Dadri, na Índia. Envolveu 2 aeronaves em pleno ar, sendo um Boeing 747 operado pela Saudi Arabian Airlines e um Ilyushin Il-76, operado pela Kazakhstan Airlines. Ambas aeronaves estavam em rota de colisão iminente, e a investigação da caixa preta do Ilyushin revelou que o acidente ocorreu por conta de um erro de compreensão de inglês por parte do piloto da aeronave, o que acabou resultando em uma batida violenta entre as aeronaves, com a cauda do Ilyushin cortando a asa esquerda e o estabilizador horizontal do Boeing 747. Ao todo, somando as baixas de ambas aeronaves, 349 pessoas foram vitimadas. Não houve sobreviventes e o incidente ficou conhecido como o pior da história em solo indiano. Voo Japan Airlines 123. Foi um voo doméstico que ocorreu no dia 12 de agosto de 1985, partindo de Tóquio com destino a Osaka, ambos localizados no Japão. O avião utilizado era um Boeing 747SR, que sofreu uma rápida descompressão explosiva a apenas 12 minutos depois da decolagem. A explosão destruiu boa parte da cauda do avião, comprometendo o sistema de voo da aeronave, e apesar dos esforços heróicos dos pilotos a bordo, o avião acabou colidindo com o Monte Takamagahara, em Ueno, na prefeitura de Gunma. A causa oficial publicada do acidente informou que a aeronave sofria de maus reparos na região de sua cauda, que havia sofrido um leve acidente há alguns anos atrás, enquanto tentava uma aterrissagem. Com sua manutenção fora de conformidade, era estimado que a aeronave conseguisse realizar por volta de 10.000 ciclos de pressurização em segurança. Entretanto, ela já passava dos 12.000 ciclos quando o acidente ocorreu, com a cauda do Boeing 747 se rachando em pleno ar devido ao desgaste, custando a vida de 520 pessoas, onde milagrosamente 4 pessoas conseguiram sobreviver. A catástrofe de Tenerife.
Esta foi uma colisão catastrófica entre dois Boeing 747 que ocorreu no aeroporto de Tenerife, nas Ilhas Canárias, no dia 27 de março de 1977. Poderia ter sido facilmente evitado se os protocolos de segurança tivessem sido respeitados naquele dia, já que uma série de fatores negativos apontavam para um desastre iminente. No entanto, apesar do clima ruim, superlotação e erros no controle do tráfego aéreo, nada disso impediu o Boeing 747 da KLM de tentar levantar voo, mesmo com a visibilidade baixa e sem ter recebido autorização. No caminho do Boeing da KLM se encontrava o Boeing da Pan Am, que taxiava pela pista de pouso. Quando os pilotos de ambas as aeronaves perceberam a rota de colisão entre os dois aviões, tentaram desesperadamente evitar, mas já era tarde demais. O Boeing da KLM colidiu com o Boeing da Pan Am. Todas as 248 pessoas a bordo da aeronave da KLM foram vitimadas. Enquanto na Pan Am, dos 396 a bordo, apenas 61 sobreviveram, deixando um saldo de vítimas no total de 583 mortes. Após a investigação do incidente, uma série de erros foram apontados. Diversas mudanças de regulamentação e comunicação foram aplicadas para que episódios semelhantes não ocorram, e o incidente ficou marcado como o pior da aviação em termos de fatalidades, e tido por muitos como o mais catastrófico, encerrando nossa lista de piores acidentes da história. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!